E aí, tudo bem com você? Hoje eu trouxe aqui, mais uma vez, já tem um tempo que eu não trago, né? O Gustavo Corsão, Fronteiras da Técnica. E aqui falando do capítulo 2, o Fazer e o Agir. Eu estava lendo esse livro agora há pouco, e aí eu pensei, isso aqui seria um bom tema para vídeo, né? Porque, na verdade, a gente está falando sobre duas dimensões que coadunam e trabalham no interior do homem para que ele possa chegar a uma melhor identificação de si mesmo. Ele vai falar aqui do desenvolvimento de algumas ações e como essas ações são desenvolvidas a partir de virtudes, e que essas virtudes estão designadas por dois campos, e esses campos são do fazer e do agir. Outra coisa que ele vai falar também aqui é sobre a capacidade que nós temos, né, de desenvolver essa moralidade que vai nos levar a essa correta inserção em nós mesmos, né? Assim, como uma espécie de autoafirmação. E é um ponto importante que eu costumo trazer. Por quê? Porque a moral, a ética é o que permite ao ser humano essa identidade, né? E tanto é assim que aquele que mais falou sobre esses elementos, né, que no caso o que tanto repetia, o homem conhece a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos, que é Sócrates, ele buscava, entre todas as coisas que ele falava, uma ênfase muito forte na moral, na correspondência entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Tá? Então vamos começar por esse ponto. Existem aquelas coisas que eu sei, que eu tenho uma matéria de conhecimento ou de intelecto, né? Vamos dizer assim, que eu tenho um domínio intelectual, e isso está em uma esfera, né? Esfera de nous, ou naquilo que remete à inteligência, né? Se eu realmente sei isso, né? E a vivência, a ação disso, ela se dá no âmbito concreto, né? No tempo da nossa vida ou no tempo cronológico. E entre essas duas pontas, tá? Entre esses dois extremos, existe a nossa psique, que lá radica os elementos da razão e também os elementos irascíveis, bem como os apetites. E esses irascíveis, eu estou falando dos desejos e daquilo que vão se tornar depois os sentimentos, né? Através de um trabalho que qualifica esses sentimentos. Mas não vem ao caso aqui. O importante é entender que existem as coisas que eu sei e as coisas que eu faço. Não necessariamente essas duas coisas estão alinhadas. Se eu reconheço uma forma de vida enquanto melhor, eu preciso buscar essa forma de vida, porque do contrário, eu nunca vou ajustar essa incoerência, tá? Então essa incoerência interna que você também deve estar sentindo agora, mas é uma luta ou um conflito natural que existe em todo ser humano. E a gente precisa trabalhar algumas coisas para que ela se dissolva cada vez mais e seja um correto alinhamento, uma correta unidade entre o ser humano. Então, em última instância, o que vem a ser a ética? A ética é isso que nos traz a nossa identidade. E como ela vai trazer essa identidade? Através de uma unidade humana, que é essa harmonização ou esse alinhamento entre princípios e finalidades humanas, ou seja, aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, tá bem? Dei aqui uma grande introdução, mas é sempre bom falar sobre esses assuntos, né? Eu acho os vídeos que eu faço aqui sobre filosofia, eles têm uma boa retenção por parte de vocês, agradeço. E já convido a vocês a se inscreverem no canal, porque 70% das pessoas que me assistem não são inscritas. Lá no Instagram eu fiz uma pequena enquete, né, perguntando o que as pessoas gostariam de ver lá pelo perfil. E eles votaram mais em filosofia, né? Filosofia ultrapassou os outros. Então, por que não fazer essas pequenas intervenções filosóficas
que tem tudo a ver com a criação, com o trabalho artístico, vocês logo vão saber. E o último vídeo que entrou aqui no canal falou justamente sobre isso. Por que uma filosofia da arte? Né? Qual a sua importância? Bom, parêntese feito, né? Já fiz aqui quase um jabá, né? Me acompanha lá no Substack, no Instagram, caso você tenha interesse. Vamos aqui para o capítulo. Vou fazer uma leitura meio rápida e vou focar nos temas, nos pontos que eu marquei, que são os que eu considero mais importantes. Caso você queira adquirir o livro, o link vai ficar aí na descrição, tá bem? Então vamos lá. Ele fala aqui, capítulo 2, o fazer e o agir. Comecemos por analisar um pouco sucintamente o domínio da razão prática, que os filósofos dividem em dois campos. O primeiro compete à filosofia moral, o segundo à filosofia da arte. E ele vai explicar isso aqui. Então, a moral ele não explicou o que se trata ainda, né? Porque eu acredito que ele já pense que todos, né, já temos alguma ideia do que seja. Então ele fala aqui do que vem a ser a filosofia da arte. Entendendo-se aqui esse termo no sentido lato, que tinha entre os antigos, e que na linguagem moderna se divide em duas categorias, a técnica e a arte em sentido estrito, ou poética. E aí eu vou colocar aqui a minha interrupção, né? Eu acabei de soltar o vídeo que foi ao ar no domingo, né, ontem, sobre isso. Por que uma filosofia da arte? E quando eu falo aqui de arte, eu estou tratando nesse sentido que ele colocou aqui, arte em sentido estrito ou poética, tá? E antes disso ele fala sobre o domínio da razão prática, porque existe o domínio da razão pura, que são elementos são uma dimensão onde se trata dialeticamente de temas ou de conceitos, tá? Porém, podemos afirmar aqui de forma veemente que esses conceitos, ou a vivência de conceitos, não são realidade para a grande maioria da população mundial, uma vez que só tratamos de conceitos com quem também tem, né, ou está de posse dos mesmos conceitos. Então é uma coisa importante trabalhar em cima disso, né? Se eu sou um especialista em arte, em filosofia da arte, ou em poesia ou qualquer outra coisa, eu só posso conversar de forma dialética e conceitual, né? Não uma dialética mais prática ou vivencial, como traz Platão, mas falando dialética, acho que no sentido de Plotino, em que diz que é a disciplina que faz com que a gente possa falar de maneira adequada e com grande domínio, né, sobre qualquer tema. Estou falando nesse sentido, porque a dialética nesse sentido é o domínio e a conquista desse âmbito da ideia em si, né, do ser de cada coisa, que está tratando de certos mistérios da vida, mas que Platão já vai colocar pra gente ali, né, que toda vez que ele trata de temas muito complexos, que chega a um ponto em que não dá para explicar muito bem, ele coloca mitos, né, ele recorre a mitos para isso. E talvez a resposta para isso, né, só especulando, né, seja justamente porque esses diálogos foram destinados à circulação e não a uma conversa com pessoas que também estavam de posse dos mesmos conceitos. Provavelmente esse diálogo dialético de conceitos ele vai trabalhar dentro da academia, né? Ou seja, a sua escola. A dialética que Platão trabalha, ela vai muito em termos de consequências. À medida em que eu tomo uma decisão ou eu aceito certo conceito, certa ideia como verdadeira, isso gera uma série de consequências que são inevitáveis. E à medida em que ele vai fazendo esse jogo conosco, ele vai nos levando para uma espécie de labirinto, mostrando que o domínio das decisões não é algo tão simples quanto a gente pensa muitas vezes. E que a cadeia de consequências a qual nós nos metemos nas nossas ações é muito mais ampla do que
a gente pensa que a nossa ação finda no momento em que nós a realizamos, mas aí só termina a ação. Todos sabemos que na vida física, no mundo físico, existe também, consequentemente, a sua reação. E essa reação vai vir. Em algum momento ela virá. Tá bem? Então, e ler Platão é importante por isso, né? Porque traz essa ampliação de consciência. Né? Ele meio que mostra assim, ó, cara pálida, você está com uma esfera, um eixo de consciência muito fechado em si mesmo. Necessário ampliar um pouco se quiser ser um filósofo. Então ele vai colocar aqui, né? O domínio da razão prática se divide em dois campos: filosofia moral e filosofia da arte. Arte no sentido senso, o estrito. No sentido lato, me desculpem. E nesse sentido lá está se relacionando com a técnica e com a arte no sentido de criação, de inspiração, tá? Todas as atividades humanas serão reguladas por virtudes. Isso é uma coisa muito importante de ser colocado, tá? Se a gente fizer ou catar por aí na internet, né, de qualquer tipo de vídeo que você pense, e isso muito forte hoje, né? Você vê uma grande busca pelas pessoas de desenvolver algumas coisas, né? E penso que a disciplina talvez seja o ponto mais maior, né, desse processo. Ponto maior desse processo. Porque fala muito em procrastinação, que é a consequência, né, de não ter uma boa disciplina, e preguiça e etc. Não se fala muito de outras coisas, mas, por exemplo, superar o medo, vencer a procrastinação, pensar que organizar-se, domínio da ansiedade. Eu acho que todos esses são temas muito fortes no que tange aqui no YouTube, né, ao desenvolvimento pessoal na internet. O que todos esses vídeos eles falham, né, miseravelmente, e talvez por não terem nunca pensado nisso, né, é porque eles não focam na solução. Ou seja, por exemplo, quando eu falo de procrastinação, a coisa que é mais eficaz para isso é desenvolver uma determinação imediata. Ou seja, vou fazer sim, uma decisão. O outro elemento que vem para resolver isso a longo prazo é a disciplina. Em última instância, o que resolve realmente a procrastinação é a disciplina, né? Porque não existe esse ser humano que vai acordar todos os dias, pico de motivação, 220 volts, e no talo e fazendo ali o tempo todo, né, aquilo que ele tem de fazer. O que vence nossos apetites, as nossas concupiscências, né, as nossas depravações, né, no sentido moral da coisa, não, né, no sentido de lascívia, é justamente a disciplina. A disciplina que é a espada que usamos para vencer esses inimigos. E se nós trabalharmos dessa forma, a gente consegue superar algumas consequências da procrastinação. Então, o correto não seria como superar a procrastinação, mas sim como desenvolver a disciplina. A pergunta tem que mudar para que a resposta seja positiva. Isso para tudo, né? Não é como vencer o medo, é como desenvolver coragem. Não é como se organizar melhor, acho que tá mais correto, mas pensando assim, como superar a desordem? É colocando ordem. E depois da ordem, ou seja, o que é a ordem? Um estabelecimento claro de valores. Eu tenho valores bem definidos, eu tenho uma ordem, né? E uma coisa importante, eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso em nenhum momento, mas os 10 mandamentos são justamente preceitos de ordem,
né? Na ordem que eles se aparecem, que eles se apresentam. Então, primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Então, esses daí advém todos os outros 9 e deve ser assim. Então, se você tem uma ordem de valores estabelecida, logo, por consequência, você tem uma organização. Isso para tudo. Para as coisas mais práticas também. A gente está falando de uma filosofia prática aqui, né? Então eu vou desenvolver uma organização em um espaço. Mas a que se destina esse espaço? Ou seja, qual o valor que se cultiva nesse espaço? É um espaço destinado ao sono, a dormir, a descansar. E o meu quarto, por exemplo, não é assim, mas imagino que também o seu não seja. O quarto ideal ele tem que ter apenas a cama, né? E, no entanto, nosso quarto hoje é sempre um depósito das coisas que nós mais gostamos. Então, aqui tem essa ordem para que haja uma organização do que faz parte desse lugar, do que não faz parte, ok? Então, acho que me estendi um pouquinho aqui, vamos continuar. Então, todas as atividades humanas serão reguladas por virtudes. Então, quando o cidadão vai estar lá procurando no modo caverna para curar a sua procrastinação, né? Ele está, na verdade, fazendo a pergunta errada, porque a pergunta que ele deveria que ele deve fazer, né? O modo caverna para desenvolver a disciplina, né? Essa seria essa conduta, porque são as virtudes que nos mostram o que escancaram, por exemplo, a falta que a gente tem de alguma coisa. Essa falta se dá justamente porque nós temos um modelo ideal, ainda que a gente não tenha consciência de que tem esse modelo em nós. Isso é algo muito importante de ser colocado, né? A gente busca esse modelo, ainda que a gente não tenha uma pessoa ou alguém a qual se dirigir, né? Essas imagens ou essas ideias, tá? Continuamos aqui. Todas as atividades humanas serão reguladas por virtudes, que se dividem nessas duas grandes ordens. A ordem moral, também chamada ordem do agir, e a ordem do fazer, que abrange os domínios da arte e da técnica. Então, para aqueles que estão aí me acompanhando e estão, né, com um lápis, um caderno, preste atenção nisso aqui, é o seguinte: a ordem moral é também chamada de ordem do agir, a ordem do fazer. Desculpe, a ordem moral também é chamada ordem do agir e a ordem do fazer, que abrange os domínios da arte e da técnica. Então, a ordem moral é agir, a ordem do agir, o agir, e a ordem do fazer é a arte, a técnica, tá? Sendo que ele já tratou que para os antigos a arte é tomada no estrito sensu, ou no lato sensu, ou seja, a técnica e a criação artística como ramo de uma mesma coisa. E a gente já vai entender por que isso é assim. Ele fala o seguinte: convém notar ainda que os termos moral, técnica e poesia podem ser usados em dois sentidos, né? Então, ele vai colocar algumas situações aqui em que eu posso usar a palavra moral e a palavra poesia, a palavra técnica, enfim. Mas isso não é importante para o que a gente está colocando agora. A gente vai tratar aqui nos termos moral, técnica, poesia no formato ou na dimensão da moral do ser humano, né? Do agir do ser humano, do fazer do ser humano. Não é de qualquer outra coisa que não seja isso, tá? A cultura tangencia isso de alguma forma, mas não é sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse momento, tá bom? E vamos nos ater a isso. Vejamos agora a diferença essencial das duas ordens, a do agir e a do fazer. A moral está ordenada ao bem do homem todo, segundo as exigências. Tá difícil aqui. De novo. A moral está ordenada ao bem do homem todo, segundo as exigências de sua natureza integral. Agora saiu. Então, a moral está ordenada ao bem do homem. Lembra que eu falei aquilo mais cedo da identidade e
da ordem e conformidade, a harmonia interna que o ser humano desenvolve, é disso que ele está falando aqui. O homem, segundo as suas as exigências de sua natureza integral. Essas exigências da natureza integral estão relacionadas àquilo que eu costumo falar com vocês, do desenvolvimento das emoções ou dos sentimentos para fundamentar a razão. Ou seja, é uma visão integral das necessidades humanas, porque sabendo que na falta do desenvolvimento de uma correta emoção, de uma emotividade, eu não queria dizer adestrada, né? Educada, a palavra é educada, não é adestrada, educada, eu vou conseguir então afirmar bem a razão, né? Até porque se dá uma maior estabilidade ao ser humano, consegue se muni-lo de uma maior fortaleza, justamente porque ele tem um maior controle desses impulsos. Ele não é simplesmente um joguete ou um navio sem vela, né, entre as embarcações. Continuando aqui. Ele fala então: a moral está ordenada ao bem do homem todo, segundo as exigências de sua natureza integral. E ele complementa aqui: as virtudes morais operam no sentido do fim da perfeição do homem. Isso que eu já tratei mais cedo, né? Ao contrário, a técnica ou a arte está ordenada à perfeição de uma coisa exterior, podendo, embora, servir ao bem do homem, mas podendo também ser nociva ao homem. Então, ele de forma indireta, né? Ele coloca aqui, porque eu pulei algumas coisas, de forma indireta a arte pode ser nociva ou benéfica ao ser humano, né, ao homem. Mas isso se diz que é de uma maneira indireta, porque não é a sua finalidade, porque a finalidade é sempre externa. E ele vai colocar aqui que as virtudes trabalham a perfeição do homem, né? Tá. E enquanto a arte é um elemento de desenvolvimento de um objeto externo. Continuando aqui. O exercício do ato moral, com todas as suas implicações exteriores, melhora o homem na linha central de sua vida. Aí convém explicar isso aqui. O exercício do ato moral com todas as suas implicações exteriores. O que isso quer dizer? Se você se define um ato moral ou uma virtude, ou seguir um preceito que determine a virtude, né, do homem. E esses preceitos eles vão gerar consequências reais, né, consequências práticas. O maior de todos os exemplos é o próprio Sócrates, que eu já citei mais cedo, e que ele vem trazendo algo nesse sentido, né? Porque quando o Sócrates ele enfrenta o seu julgamento, né, dizendo que falaram que ele corrompia a juventude, né, e ele se defende dizendo que se, né, ao questionar-se sobre a sua identidade e sobre o que é a verdade, né, e o que é Deus, né, então realmente eu estive corrompendo a juventude, sim, né, porque o que ele quer enfatizar com as suas falas, que não são bem essas que eu coloquei, mas sim porque eu tô tentando parafrasear algumas coisas aqui. Mas lá no julgamento ele fala justamente sobre isso, né, que ele está querendo despertar a juventude para a vida daquilo que é transcendente, daquilo que é o espírito. E ele vai dizer que se isso é corromper a juventude, então ele é culpado disso, porque ele fez isso, ele desenvolveu as pessoas para a vivência do espírito.
Só que, enfim, essa questão de Sócrates é mais uma questão política do que uma questão de moralidade, né? Política no sentido comum que a gente utiliza hoje, né? Não no sentido filosófico da coisa. E que sobrou, né, para o Sócrates, vamos dizer assim. Mas assim, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? E aí vem a parte que é difícil, que é justamente pegar o conceito e transformar ele numa vivência prática. Por exemplo, se eu determino para mim que as ações começadas devem ser todas levadas até as suas últimas consequências. Não, peraí, desculpa, vou reformular isso aqui. As ações que são começadas devem ser ter início, meio e fim. Para começar bem, correr bem e terminar bem. E aí, todas as coisas simples, né, precisam ser feitas dessa forma. Então, por exemplo, se eu faço um almoço, né, o almoço só termina quando eu lavo toda a louça, né? E aí vem um certo compromisso, né? Que para algumas pessoas é muito difícil, para outras não é nada pesado, mas exige um comprometimento. Então, eu preciso estar comprometido com a louça que eu estou lavando, que eu estou usando, né? Afinal, ela me serviu no momento que eu estava utilizando-a, ela me serviu bem. E agora eu preciso tratá-la, honrá-la da maneira devida, correta. Então, pode parecer que eu esteja exagerando aqui, mas é assim que funciona. A moral se desenvolve dessa forma. Você se compromete com certos preceitos, certas ideias, e você vai aplicando nas coisas simples da sua vida, tá? Então, se pensa, por exemplo, na ideia do professor, do exemplo do professor e dos seus costumes, e que você influencia os seus alunos, né? Então você começa a repensar certos hábitos, né? Desde não tomar refrigerantes, como não fumar ou praticar exercícios físicos de forma ativa, né? Então, por quê? Porque você pensa como um holofote que está sendo atirado sobre você, que você influencia indiretamente esses seus alunos, né? Aí você vai ampliando o seu raio de ação. Quando isso acontece, você vai percebendo que suas ações têm mais peso do que você poderia pensar. Isso para todas as profissões, tá bem? Continuando aqui. Ele fala aqui, a virtude, né? Ele fala sobre a virtude ordena o bem do ser humano, né, do homem, e o homem todo segundo as exigências de sua natureza integral. Uma hora vai sair essas exigências, tá? Não sei porque estou travado nessa palavra. Exigências. Então vamos lá. E ele coloca depois, ao contrário, a técnica ou arte está ordenada à perfeição de uma coisa exterior, podendo, né, servir ao bem do homem, mas também podendo ser nociva ao homem, tá? Ele não explicou isso ainda, vamos continuar aqui. O exercício do ato moral, com todas as suas implicações exteriores, melhora o homem na linha central de sua vida. Eu já estava aqui, desculpe, eu me perdi na leitura. O ato técnico ou artístico, quando reflui sobre o autor, melhora-o como técnico ou artista, mas não necessariamente como homem. E ele complementa, finaliza aqui. O ato moral tem por objeto o bem que por si mesmo é amado, que chamam de bem honesto os filósofos. Enquanto o ato técnico e o artístico tem por objeto o bem útil e o bem deleitoso, né? Ou seja, aquilo que é aprazível ou útil aos sentidos. Tá? Bom, ele vai agora desenvolver o seguinte. Ainda deixa em suspenso a ideia da arte agora, tá? Da arte e do fazer, da dimensão do fazer e da arte. Ele coloca aqui, entre as potências da alma racional, que são a inteligência e a vontade, ele vai dizer que é preciso considerar certos intermediários, que são os hábitos, tá? E ele continua aqui.
O hábito pode ser, o hábito estabelece certas capacidades, né? Que são, por exemplo, tocar piano, fazer uma demonstração matemática ou jogar bilhar. Mas essas potencialidades e a realização, entre essa potencialidade e a realização, é preciso que o homem adquira uma segunda natureza, o treinamento, a habilitação de cada uma dessas operações. É como se ele estivesse desenvolvendo um certo costume, de maneira que aquilo seja muito natural para ele, não seja nem um pouco estranho. Essa segunda natureza que se desenvolve através do hábito e que a gente treina, né, para qualificar nossas habilidades. E ele fala que isso faz com que as coisas passem de algo além de uma pura potencialidade. Ou seja, sai da potência para ir ao ato, né? Por isso o ato na filosofia tem essa conotação, que também é o ato que nós temos no dia a dia, né? Cada ato que nós temos, né, faz parte dessa dimensão do agir. Essa disposição é uma segunda natureza ou qualidade adquirida que se chama um hábitus. Sua espécie é dada pelo objeto que visa, sendo uma a do poeta, outra a do jogador de bilhar. Ou seja, todas essas especificações ou especializações são trabalhadas através da mesma força, que é a força do hábito que você se coloca. Mas nomeamos cada pessoa de acordo com as suas qualidades ou características exteriores. Aí um motorista de ônibus, né? Um motorista, violonista, poeta, cozinheiro, etc. Aí ele fala, chama-se também virtudes, né? Forças prontas para operação. Né, que isso é o que se convém aos hábitos desenvolver em nós virtudes. Ele continua dizendo, convém notar também que existem hábitos negativos, isto é, qualidades adquiridas que se opõem ao bem agir, ao bem fazer. A esses cabe melhor o nome de vícios. Já falei disso mais cedo um pouco, vou deixar, né, por aqui. Em moral, a virtude mestra, radicada no intelecto prático, ordena ao bem agir. É a prudência que dirige as virtudes da vontade e do apetite sensível. Justiça, força e temperança. A boa saúde do organismo moral exige conexão e harmonia entre todas as virtudes. Como é o homem todo o que está em jogo e não um título especial. Não pode haver estado virtuoso onde faltar uma das virtudes. A condição essencial do estado virtuoso é a da integridade. Ele já vai trabalhar aqui um pouco de Platão, né, quando ele fala dessa prudência e da justiça, da força e temperança, tá? E aí ele vai dizer que a condição do ser humano é desenvolver essa virtude de forma integral. E se o ser humano se desenvolve integralmente, ele também pode se desenvolver no seu estado, né? E a condição fundamental do estado, que ele falou aqui, do estado virtuoso, é essa integridade. Não pode ficar nada de fora, nem a força, nem a justiça, nem a temperança. E, no caso, a prudência também. No sentido clássico, porém, prudência é a virtude do reto agir. Só que é uma coisa importante. Ele fala que a prudência sofreu, na linguagem comum, um processo de degradação semântica. E ele disse que, no sentido clássico, a prudência é a virtude do reto agir. Enquanto prudência pode dar uma ideia de pusilanimidade, fragilidade, preguiça, ou medo, né? Essas coisas que a gente... vamos ser prudentes aqui para não nos darmos mal, não sermos rechaçados ou coisa do tipo. E quando isso não é exatamente assim para o sentido clássico, tá? Eu vou essa parte aqui porque ele não convém com o que eu quero trazer aqui, né? Para
para pegar o próximo parágrafo. Ele vai dizer o seguinte: diremos agora que os dois domínios, o do reto agir e o do reto fazer, se diferenciam com as virtudes que eles especificam, ou seja, à medida em que as virtudes que desenvolve cada uma dessas duas dimensões é o que se diferenciam essas duas dimensões. E agora a gente vai unir essas duas coisas, porque a princípio elas estavam separadas. O fazer não tinha nenhuma relação com o ser do homem, né? Ou com o agir do homem, como se fossem dois elementos diferentes, duas coisas distintas. E ele fala o seguinte, né? Que o ato interior e a livre determinação da vontade está contida a essência da moralidade. Isso aqui, na verdade, é o ponto central do vídeo. Esse ato interior e essa livre determinação da vontade é o que a gente chama de intenção, né? E o que ele está dizendo é que a gente desenvolve uma intenção que é, no caso, a essência da nossa moral. Ele vai dizer, só há moralidade onde há um ato propriamente humano, ou seja, um ato racional e voluntário. Ou seja, eu decido fazer e eu faço não porque existe alguém que me impôs isso. Isso é muito importante. Isso precisa ser uma imposição, entre aspas, interior. Uma decisão interior, uma determinação interior, tá? Do contrário, não funciona. E ele continua, de modo algum, pretendemos dizer que esse contorno fechado do ato produtivo fique destacado da vida e da moral, tá? Aqui vem um ponto que eu queria trazer. Antes separados, a gente agora os junta, né? Porque, primeira coisa, se a moral se desenvolve na integridade, eu não posso desenvolver um fazer, né, uma arte, fora desse âmbito, porque no momento em que eu esteja desenvolvendo essa arte, eu vou estar desenvolvendo um outro âmbito, eu vou estar desenvolvendo uma outra mentalidade. Só é possível moral com integridade, mas se a arte não faz parte dessa integridade, eu tenho que dizer que a arte ela é algo completamente amoral, né, ou imoral, e que não faz parte do domínio humano, e sim é uma coisa animalesca, quando, né, isso seria impossível, até porque nós precisamos da arte para sobreviver, né? Eu estou usando roupas, casaco, né? Isso é porque existe uma arte nisso, existe uma técnica disso. Isso é próprio do ser humano ter uma arte, uma técnica que desenvolva as coisas. Não pode em nenhum segundo se pensar que o desenvolvimento da técnica vai fazer com que o ser humano se torne menos humano. Isso é uma alienação, isso é uma imbecilidade que a gente não deve coadunar com isso. Nós precisamos, sim, desenvolver uma técnica que não esteja alheia aos princípios da moral. Ele vai colocar aqui, de modo algum pretendemos dizer que esse contorno fechado do ato produtivo fique destacado da vida e da moral. Ou seja, a gente falou que a arte está fechada em uma dimensão própria que, à medida que o homem a desenvolve, ele não é afetado por ela, nem positiva nem negativamente. Porém, isso falando da moral, né? Porém, ele não está destacado, não está solto, está fechado. Não há uma divisão da vida em dois domínios autônomos, como se pretende insinuar com as fórmulas que dividem as atividades em compartimentos estanques. Então, não há divisão da vida em dois domínios autônomos. A vida existe em apenas uma dimensão. As dimensões que eu falei aqui, que eu as separei em sentido didático, em um sentido que traz como uma espécie de anatomia o que cada organismo ou parte da alma humana desenvolve ou trabalha, mas de maneira alguma as isola como elementos de um tubo de ensaio, tá? Então colocamos aqui, continuamos aqui, né?
Então não são fechadas em compartimentos estanques, tá? Não se dividem em compartimentos estanques. Ao contrário, e apesar de todas as distinções e de uma relativa autonomia no dinamismo de seus processos, o fazer, que é a arte, está imerso no agir. Então, isso é um elemento muito importante que eu costumo trazer aqui bastante, que eu vou desenvolver depois em outros vídeos, que isso aqui já está ficando um pouco longo, né? Mas assim, a gente falou da intenção. O processo de desenvolver a intenção é o processo de desenvolver a moralidade, ou seja, ao que se destina, qual a intenção que eu tenho com os meus atos. Porém, nós todos sabemos que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então, no momento em que eu vou me colocar para entregar algo, eu não posso ter apenas uma boa intenção, eu preciso ter uma boa qualidade de execução disso. Eu costumo sempre dar um exemplo muito próprio, né? Que é sobre a ética quando nos toca salvar uma pessoa, uma vida humana, né? Todas as pessoas que se desenvolvem moralmente e são pessoas boas, né, jamais negariam salvar alguém que estivesse se afogando, se soubesse, isso é importante, se soubesse nadar. Se a pessoa não sabe nadar, nós não temos como cobrar dela que vá lá e salve o cidadão, que salve o indivíduo, né? Porque não há um risco muito grande de dela também, né, afogar-se no processo. Então, à medida em que se desenvolve algumas habilidades, elas nos comprometem com algumas coisas. Eu falei antes, né, de se comprometer com um preceito, com um princípio e desenvolver uma série de virtudes ou de ações para corresponder a esse princípio. O contrário também é verdadeiro. Eu aprendo alguns princípios de arte, de música, de poesia, de escrita, do que quer que seja. Automaticamente eu já estou comprometido com certas ações morais. E essas ações morais são as mais diversas, mas a mais simples que eu posso colocar aqui é essa do nadador, daquele que pode salvar alguém e não vai se recusar a salvá-lo, né? Daí, por exemplo, uma pessoa que seja um pintor e vai saber trabalhar bem com as cores em qualquer âmbito da sua vida, ele tem ele sabe, né, como melhor designar as cores em cada momento da vida. Isso pode parecer uma coisa meio boba assim falando, mas todos sabemos que as cores influenciam nas nossas emoções, nos nossos apetites, com aquilo que a gente conversa e se relaciona ao longo do dia, tá? E assim, para qualquer arte que a gente desenvolva, há depois um compromisso com certos valores implícitos dentro dessa arte, tá bem? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, porque, né, já acabei me estendendo um pouco, né, do que eu estava falando, mas é importante trazer isso. Apesar da arte ser um âmbito fechado, uma esfera fechada, em nenhum momento e de forma alguma ela está isolada da vida humana. Ela não é um hobby. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui, porque sempre que se desenvolve um hobby, se desenvolve uma espécie de alheamento, uma esfera de vida que está desconectada da vida total, da vida integral, que é a moral, né? Então, vamos pensar na moral como a integralidade da vida e todas as atividades humanas inseridas dentro da moral. O hobby é justamente a antítese disso. É uma forma de vida isolada, alheia à integridade dessa vida. Tá bem? Então, se gostou do vídeo, por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, um comentário caso você tenha alguma dúvida ou possa te esclarecer alguma coisa. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Até mais.